Oi, gente, tudo bom? A gente estava aqui tendo uma ideia de falar sobre um assunto que é muito importante para todos os médiuns, principalmente os médiuns que psicografam e os médiuns que incorporam, mas não só esses. Não só os que incorporam, psicografam, mas aqueles que são intuitivos, que tipo assim, ó, vem aqui na minha mente isso, isso e isso para falar para você. Aí vem as informações todas na mente do médium e ele dá aquele recado para a pessoa, tá? É igualzinho na incorporação, né? Ele está incorporado ali, o médium está consciente, dificilmente ele vai estar inconsciente, né? Que hoje em dia os espíritos estão incorporando o consciente e uma mensagem é trazida. O espírito incorpora no médium e fala com alguém, ou fala com muita gente. Por exemplo, aqui no YouTube aqui está falando com um monte de gente, né? E uma mensagem, ela pode levantar a vida de uma pessoa, pode melhorar a vida da pessoa, muita coisa, da água para o vinho, pode mudar, mas também pode jogar a pessoa lá embaixo. Então vocês percebam que é muito sério o médium que vai trazer uma mensagem que está vindo, porque nem todos estão preparados para saber aquela mensagem, né? Sabemos que nós não podemos calar os espíritos, né? Que nós temos que ser a voz dos espíritos, temos que ver isso também, porque isso está no livro dos médiuns, que o médium não pode calar os espíritos, mas também não pode sair deixando falar tudo à torta e à direito, né? E tudo mais. Tem que ver também quem é o espírito que está ali, né? Porque pode vir um espírito zombeteiro, um espírito mentiroso, e incorporar e trazer uma mensagem que não tem nada a ver com a história. Uma mensagem que não é para a pessoa fazer aquilo, né? Só para prejudicar. Então tem que ter tudo isso. Então olha como é que é difícil a vida do médium. A vida do médium é difícil, porque, exemplo, está incorporado. As pessoas que estão vendo ali a mensagem, elas estão vendo o médium. Elas não estão vendo o espírito. Não adianta, não está vendo o espírito. Então já teve várias mensagens de espíritos que vieram através de mim, que às vezes um preto velho, cara. Então eu estava ali curvadão, minha voz completamente modificada, né? A voz de um preto velho, né? E teve um monte de gente que chegou para mim e falou assim: ah, Pedro, aquela mensagem que você disse isso, isso, isso. Aquela mensagem que você falou isso, isso, isso. Olha o que ela falou. Aquela mensagem que você falou isso, isso. Eu estava consciente. Os dois falam juntos, o médium e o espírito? Sim, com certeza. Mas a mensagem ali não fui eu que trouxe. Foi o preto velho que trouxe. Foi o preto velho. E aí, vamos supor que fala alguma coisa que a pessoa não gostou, sei lá, alguma coisa assim. A pessoa vem em cima do médium. Não é em cima do preto velho. O preto velho é invisível. Na maioria das vezes nem acredita que tem preto velho ali. Então vem no médium, o médium que fica com a culpa de tudo que foi falado. Tá? Então, o que eu, Pedro, costumo fazer? Eu faço o seguinte: quando o espírito incorpora ou canaliza, eu procuro esvaziar minha mente. Eu esvazio minha mente, né? Para que a mensagem seja o máximo do espírito e o mínimo possível meu, porque o animismo do médium, gente, sempre está presente, sempre. Não tem como não estar, é impossível não estar, tá? Sempre está presente. Mas o médium experiente, um médium mais experiente, mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, ele vai fazer de tudo para esvaziar a mente dele, para o espírito trazer o que ele tem que trazer, porque a mente dele fica vazia, aí vem vindo as informações. Em muitas situações fica parecendo que é você que está pensando. Poxa, isso é coisa da minha cabeça, sou eu que estou pensando. Não é, o espírito está botando os blocos ali. Mas mesmo assim você tem que analisar aquela mensagem. Já teve espírito que vem em mim, às vezes percebam quando eu estou incorporado, às vezes o espírito dá uma paradinha de falar. Ali eu estou analisando o que ele está botando na minha cabeça. Eu estou analisando. Eu vejo o que ele está botando, presto atenção, aí eu vou e falo. Que nem na canalização. Estou em pedra na palestra. Às vezes ele bota na minha... Eu paro um pouco na canalização. Então, olha assim, paro um pouco. Porque eu estou analisando o que está sendo colocado na minha cabeça para falar. Por quê?
estou falando para um monte de gente. E tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque às vezes mesmo você falando uma coisa detalhada, explicada, mastigadinha, direitinho, poxa, pensei pra caramba, foi muito bem pensado e tudo mais, tem muita gente que distorce tudo o que foi falado. Tudo, distorce tudo. Você nem acredita quando você vê a forma como a pessoa interpretou. Fala, cara, você interpretou desse jeito? Sim, eu falo, não é isso, não é isso. Você interpretou mal, é isso. Então, é complicado. Teve gente que já chegou para mim e já falou assim, Pedro, na palestra tal, você me magoou. Aí eu falei, o quê? Você me magoou. Eu falei, como assim? Eu nem conheço você. Como é que eu te magoei? Ah, porque foi falado isso. Ué, mas eu não sei da tua vida. Se isso serviu para você, foi a espiritualidade que trouxe porque ela sabia o que você estava passando. Só que tem outra, não é só você que está passando por isso. Tem várias outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando. Então essa mensagem serviu para você e para muitos. A mensagem sempre é para muitos. A mensagem é para muitos. Nunca é para um só. Então não existe isso. Você me feriu, você me magoou. Eu estou falando ali para muitos, eu nem sei para quem eu estou falando. Então vocês percebam que verdadeiramente a espiritualidade ali está me usando, porque fala detalhadamente do que está acontecendo com aquela pessoa. Tanto é que muitas das vezes a pessoa entra em fúria. Tem gente que até fala assim, olha lá, ele está implicando comigo. Ele não para de falar de mim. E eu estou implicando? Às vezes eu nem conheço a pessoa. Como é que eu estou implicando com a pessoa se eu não conheço a pessoa? Se eu não sei nem o que ela está fazendo? Então percebam como é que a carapuça serve. Percebam como é que a espiritualidade está fazendo um trabalho perfeito. Porque quando a pessoa fala isso, ele cismou comigo, ele está falando de mim, ela está confirmando que ela tem todos aqueles problemas que foram falados. Ela está confirmando que ela é tudo aquilo que foi dito. Está entendendo? Ela está confirmando que ela é tudo aquilo que o Espírito falou através de mim. Ou seja, deu certo. Tá? Então, percebam que a mensagem, ela serve sempre, gente, sempre. Ah, isso aí que ele está falando que aconteceu nessa casa espírita, eu já sei de onde é. É da casa tal. Sim, pode ser da casa tal e de mais 60 casas. Que está acontecendo a mesma coisa, porque pode ter certeza. As histórias se repetem muito parecidas ou iguaizinhas em casas diferentes, em religiões diferentes. Então a mensagem é para muitos. Para muitos. Pergunta, foi citado algum nome nas mensagens? Foi dito algum nome nas mensagens? Foi dito o nome de alguma casa nas mensagens? Quando é dito o nome, são dados nomes fictícios ou um nome de alguém que a gente conhece? Quando foi dados nomes, são nomes fictícios. Que às vezes fala assim, o fulano de tal vai ser chamado letra A, esse é letra B, esse é letra C. Esse aqui eu vou chamar de Carlos, esse aqui eu vou chamar de Adalberto e esse aqui eu vou chamar de Clara. Nomes fictícios, igual os livros psicografados, nomes pseudônimos. Tá? É assim que a espiritualidade faz, né? A espiritualidade da luz, né? A das trevas não. Das trevas, a espiritualidade das trevas cita os nomes mesmo, a espiritualidade das trevas escarnece, maldiz, julga, a espiritualidade das trevas divide uma tela, bota a imagem das pessoas e fica julgando, maldizendo. A espiritualidade das trevas faz isso, da luz não. Tá? Então, percebam que voltando lá à responsabilidade da mensagem que é trazida, né?
O médium tem que estar muito consciente, ele tem que estar muito equilibrado, ele tem que estar pensando muito antes de falar um negócio, porque ele pode adquirir um karma com a direção que é dada, porque você está mexendo com vidas, porque a pessoa que acredita na mediunidade daquele médium, sabe como é que ela vai ficar quando o médium vir trazer a mensagem? Ela vai ficar assim, ó, com o olho arregalado, prestando atenção para ver o que vai vir. Olha a responsabilidade. O que vai ser falado ali, ela vai seguir. Ela vai seguir. E aí? Ela vai seguir. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas também, se a gente ficar cheio de medo com relação à mensagem que vai ser trazida e a gente ficar travando em excesso, a gente não faz o trabalho. Olha a sinuca de bico. Então tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode nem ficar com medo em excesso da mensagem que vai vir, porque senão você não vai dizer nada, não vai falar nada. E também não pode soltar tudo, abrir a porteira toda. Tem que estar ali naquele equilíbrio. Eu tinha um amigo que ele já desencarnou. Ele era médium muito aflorado, uma mediunidade muito ostensiva. E ele via os espíritos como se encarnados fossem e ouvia. Ele ouvia. Eu falei, como é que tu ouve, fulano? Ele falou assim, eu ouço a voz, Pedro, como se fosse um encarnado falando comigo. Eu ouço a voz do espírito. Eu falei, caraca, tu ouve a voz dele mesmo. Eu ouço a voz do espírito. E ele parava, o espírito ficava ali falando com ele. Ele tinha o excesso de cautela. Ele acabava não falando quase nada. Tu percebia que vinha uma mensagem que daria 10 páginas. Ele resumia em 2 frases. Às vezes uma frase só. Ele segurava. Por que ele fazia isso? Ele ficava com medo de interferir na vida da pessoa, né? Ele ficava com medo de adquirir um karma, ele ficava com medo da pessoa ficar chateada com ele, porque às vezes a pessoa fala para mim, eu preciso saber, me conta, eu estou preparado. Aí o médium vai lá e fala. Aí depois dá um negócio lá na vida dela, ela vem depois em cima do médium para reclamar. Bota a culpa no médium. Foi você que me disse. Bota a culpa, mas não pediu para falar? Não falou que estava preparado? Então por que agora está vindo atrás do médium e está reclamando? E está dizendo que a culpa é do médium? Então, ele, com medo de passar por isso, ele não falava, porque ele conhecia muito bem, ele sabia o que podia acontecer. E ele queria tranquilidade, ele queria paz, ele não estava a fim de se estressar. Né? Ele queria ficar na dele tranquilo, ele era o relações públicas, ele queria ficar bem com todo mundo. Né? É por isso que um médium, na religião evangélica chama de profeta de concerto, um médium que é muito usado na exortação. Esse tipo de médium, que é muito usado em exortações fortes, geralmente ele é sozinho, gente. Ele é sozinho. Os antigos profetas que exortavam, eles eram muito sozinhos. Porque eles falavam para as pessoas o que elas queriam ouvir mesmo, na lata. E as pessoas ficavam com ódio mortal deles. Porque as pessoas querem ouvir o que elas querem, né? O que elas precisam, elas não querem ouvir. Então elas ficavam com ódio mortal deles, né? E criava muita inimizade, muita gente ficava sem falar com eles, tá? Muitos foram assassinados por causa disso, porque falavam o que tinha que ser dito. Então percebam o quanto é difícil, é uma missão árdua a do médium. Eu vou passar para a Dani aqui, ela vai contar uma história de uma médium que ela conheceu, que era uma cartomante, e que ela vinha até os nomes na mente dela, das pessoas, e o que ela falou para a Dani, da responsabilidade dela, pedi para a Dani falar como é que era essa situação. Boa tarde. Então, a responsabilidade do médium é muito grande, né? Porque o médium, com a mensagem que traz, transforma a vida. E na verdade foi mais de uma cartomante. E ela sempre falava para mim da responsabilidade que ela tinha. Ela tem uma mediunidade muito, muito forte e ela vê nomes. E ela fala que ela procura ter muita cautela até na hora de passar a mensagem por receio de falar algo que a pessoa não vai saber como lidar com aquilo, né? Então, o médium tem que ter a responsabilidade, se dedicar ao trabalho, né? Sabendo que está mexendo com vidas, né?
E essa médium, essa cartomante, ela vê nomes, vê fisionomia, descreve a pessoa todinha. Então, é algo bem forte. E tem uma outra também, que essa já faleceu até. Ela trabalhava e ela nem cobrava nada, não. Ela fazia mesmo para ajudar as pessoas. Era também dessa mesma forma. E ela também sempre conversava muito com ela. E ela falava sempre da responsabilidade do trabalho que ela fazia, né? Ela nem gostava de cobrar, porque ela sentia mesmo nela, no coração, porque de ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo, né? Precisando de um direcionamento, de uma palavra. Às vezes a pessoa está tão afundada no problema que ela não consegue enxergar uma saída. Então você vê como que o médium tem a responsabilidade, né, de trazer como se fosse uma luz no fim do túnel, trazer um caminho, uma direção para aquela pessoa que está ali. E conheço outras também que são muito boas e também têm essa responsabilidade e essa consciência, né, de trazer sempre com verdade, com o coração, com a responsabilidade, né, do que foi entregue em suas mãos. É isso. Então, gente, vocês percebam como é que é uma responsabilidade muito grande. Os espíritos, eles incorporam em mim, canalizam muitas vezes. Tem muitas mensagens que eles veem em mim aqui, que eles incorporam em mim para falar com as meninas, para falar aqui, para dar direção para as meninas. Eu também tenho que prestar atenção em tudo que vai ser dito também, tá? Porque muita gente poderia falar assim, olha, a mensagem que foi trazida aí, veio através dele, ele manipulou para que tudo fosse feito de acordo com o que ele quer. Muita gente pode falar isso. O médium manipulou a mensagem para que tudo fosse feito de acordo com como ele quer. Sabe qual é o nome disso? Mistificação. Isso aí é gravíssimo no plano espiritual. Gravíssimo. Tu cria um karma, mas tu cria um karma gigantesco se tu fizer isso. E ainda atrai um monte de espíritos complicados, porque a mistificação é uma mentira, né? Então não existe isso de, pelo menos comigo e muitos outros médiuns por aí que são corretos, de você manipular para que as coisas aconteçam de acordo com o que você quer. Claro que não. Às vezes o médium está fazendo aquilo ali e ele nem liga. Ele está ali só por causa do chamado da espiritualidade. Ele nem queria aquilo. Ele nem tem interesse naquilo. O médium nem tem interesse financeiro, nem tem interesse nenhum naquilo ali. Então, como é que ele vai manipular a mensagem? Se às vezes ele nem ligava de estar ali, ele poderia estar vivendo uma vida normal tranquilamente. Às vezes ele nem procurou por isso. A espiritualidade que veio até ele chamá-lo para fazer aquele trabalho. Então, como é que eu faço então para saber se o médium não está mentindo? Então, você tem que conhecer o médium, conhece ele. Procura ver qual é o caráter dele, se ele é uma pessoa legal, se ele é uma pessoa correta, se ele é uma pessoa do bem. Se ele tiver um bom caráter, ele não vai manipular a mensagem. Ele vai trazer tudo do plano espiritual, ele vai deixar o espírito falar. E vai ter coisas que o espírito vai falar através dele que ele não concorda, mesmo sendo um preto velho evoluído. O médium não concorda com aquilo ali que foi falado. Ah, mas é um preto velho evoluído. E daí? Você tem que ter personalidade, você tem que ter opinião própria. Não importa que é um espírito evoluidíssimo. Tem outros no universo muito mais evoluídos do que ele. Né? E não é porque você às vezes é menos evoluído que você tem que concordar com o que um espírito mais evoluído disse só porque ele é mais evoluído. Você tem que ter personalidade. Você pode dizer assim, o Maduro fala assim, poxa, eu não concordo com o que ele disse não, mas tem várias outras coisas que ele disse aí que eu achei muito legal. Então você não pode esquecer todas as outras coisas legais que ele disse por causa de uma coisa que você não concorda, que essa é a atitude de uma criança. Né?
pega ali o que você acha legal, o que você acha maneiro, e o que você não concordou, você não acha que está errado, você deixa para lá. Entendeu? Então, vocês percebam que há uma responsabilidade grande para quem traz a mensagem. Isso aqui, ó, esse veículo aqui de comunicação, o YouTube, nossa, isso aqui é um poder imensurável aqui nas nossas mãos. Ainda mais os vídeos daqui do nosso canal, que tem 10 mil visualizações, 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 60 mil, 50 mil, isso é muita coisa. É muita coisa, é muita visualização. Então a responsabilidade é com todos esses não sei quantos mil que ouviram. Ah, mas não ouviu tudo. Não importa, o tempo que ele ouviu ali, ele ouviu alguma coisa. Influenciou na vida dele em alguma coisa. Entendeu? É claro que, gente, sempre vai ter as distorções, sempre vão distorcer. Se ficar se preocupando com as distorções que as pessoas vão ter com o que foi dito, não faz o trabalho. Vai ficar todo mundo aqui mudo, calado. Não vão falar não porque vão distorcer, então vão ficar só calado olhando para a câmera, eles ficam assistindo a gente calado olhando para a câmera. Não adianta, são ossos do ofício. Ossos do ofício. Abriu a boca para falar, vai estar sujeito a crítica, vai estar sujeito a distorções, vai estar sujeito a inventarem uma coisa totalmente diferente daquilo que você disse, né? De manipularem o que você disse para uma coisa totalmente diferente daquilo que você disse. Vai ter de tudo, porque nesse mundo aqui é complicado, né? A quantidade de mente doente, de mente complicada é estrondosa, né? Então, não só os médios estão sujeitos a isso, como qualquer outro canal aí que traz alguma informação qualquer, a não ser que seja de ciências exatas. Se for ciências exatas, aí não vai ter o que discutir, são ciências exatas. 1 mais 1 é 2, acabou, não tem discussão. 2 mais 2 são 4 e não tem discussão. Mas aqui não é ciências exatas, aqui nós estamos lidando com consciências, que cada consciência pensa de uma forma diferente. Cada consciência tem uma visão, tem uma opinião, tem um temperamento, tem um perfil psicológico, tem uma evolução espiritual. E as consciências que eu estou dizendo são não só as que estão aqui, ó, são consciências, elas duas, eu e os espíritos. Só que os espíritos estão invisíveis. Vocês conseguem ver os espíritos aqui? Se vocês conseguissem ver e ouvi-los, não precisa nem incorporar em mim. Eu pego o microfone e dou para o espírito. Fala aí, ô Exu Tranca-Rua das Almas. Toma. Só que ele está desencarnado. E ele precisa de quê? Ele precisa de um corpo físico, ele precisa de um médium. Então ele incorpora em mim. Então quando ele incorporar em mim, quem vai estar falando é ele, não eu. Ele vai estar externando a opinião dele, não é a minha. Nem sempre é a minha. Às vezes eu concordo com coisas que eles falam, outras não. Mas você não concorda e deixa ele falar? Deixo. Esse é o trabalho do médium. É eu deixar ele se manifestar de acordo com o que ele pensa, mesmo que eu não concorde. Ah, então o que eu concordo eu deixo ele falar, o que eu não concordo eu calo? Eu não falo? Não é assim o trabalho do médium. O médium tem que deixar o espírito falar, externar a opinião dele. E aí o que pode acontecer se o Tranca-Rua incorpora em mim aqui agora e fala alguma coisa que a opinião dele é uma e a minha é outra? Aí depois eu gravo um vídeo para falar aquilo e dou uma outra opinião do que ele deu. E vão falar assim, ué, mas no outro vídeo, Pedro, você disse que a tua opinião era essa. Eu falar, eu não, foi o Tranca-Rua. Olha o título do vídeo, está o nome dele lá, Tranca-Rua das Almas. Foi o Tranca-Rua. A minha opinião não é essa que ele falou, não. A minha opinião é essa aqui, ó. Aí eu vou e falo, eu, Pedro. Por exemplo, teve coisa que o Preto Velho falou ontem lá embaixo que eu não concordo. Eu não concordo. A minha opinião é outra. Minha opinião é outra. Não concordo. Estou falando aqui com a Michelle, porque veio um Preto Velho em mim e conversou com ela e com a Dani. Teve algumas coisas aí que ele falou que eu não concordo. Eu não penso daquele jeito. Minha atitude é outra. Então, é desse jeito. E aí a pessoa não conhece, não sabe nada sobre mediunidade, cai de paraquedas aqui, vê uma mensagem e fala, aquele rapaz disse. Não, foi o espírito incorporado. Foi o espírito. Mas o espírito está sujeito ao profeta. Sim. Então o profeta vai deixar o espírito falar só o que ele acha legal, o que ele bem entende, só o que ele concorda? Então ele não está sendo médium. Ele não está sendo médium. Ele está sendo arbitrário, né? Ele está querendo fazer a vontade dele, né? Então não incorpora ninguém.
O médium fala ali só o que ele concorda, o que ele está tudo certo, então não incorpora espírito nenhum, porque o espírito que vai incorporar pode ser um espírito que é totalmente diferente do médium, com uma visão totalmente diferente da visão do médium das coisas, com opiniões totalmente diferentes da do médium. Tá? O médium tem que ser imparcial, igual o juiz, imparcial. Ele tem que ser imparcial, igual o juiz de direito, imparcial. Tá? O médium tem que ser sábio, o médium tem que ser equilibrado, o médium tem que saber filtrar, o médium tem que saber como é que ele vai trazer a mensagem. Não vai ser perfeito, ele vai errar uma coisa ou outra, mas faz parte do jogo, faz parte. Faz parte. O que você acha desse negócio da responsabilidade nas mensagens? Boa tarde a todos. Então, muito já foi dito aqui e a questão né? É óbvio que é de suma importância que o médium seja equilibrado e tudo. As pessoas estão muito carentes, estão muito ávidas por soluções dos seus problemas. Esquecem ou têm preguiça ou se acomodam. E tem o lado bom, óbvio, da mensagem edificante, que ajuda, enfim, que dá um direcionamento, né? Mostra um lado do problema que de repente a pessoa não viu. Mas a grande maioria incorre no erro de manipular, né? Que é isso que foi falado do misticismo, né? A mentira, ou em benefício próprio, ou em benefício de alguma situação, enfim. E é um jogo perigoso, mas também existem médiuns sérios, assim como nós aqui, que paramos, ouvimos o que está sendo dito, a gente filtra mesmo, porque é necessário que se faça essa filtragem, até para não sair destrambelhando, enfim, a coisa fica truncada mesmo. E da mesma forma que a Dani colocou dessa médium que vê nome e tudo, isso está acontecendo com a gente aqui. E é natural que a dúvida venha e tudo, mas eu acredito que a gente esteja num caminho certo, no sentido de estar passando, de estar orientando, de estar ajudando, né, para quem vem a mensagem, enfim. E aconteceu comigo, a gente comentou lá embaixo agora, que aconteceu com uma amiga nossa, enfim, que a mãe dela faleceu, e de repente veio um nome na minha mente, e era o avô dessa moça, né, dessa nossa amiga. E ele estava querendo ajudar a mãe dela, que já tinha, né, desencarnado, falecido. E aí você vê, eu não conheço, não sei, simplesmente veio. E a coisa vem muito sutil. Então é necessário que se tenha, sim, equilíbrio e discernimento exatamente por isso. Porque se você se desesperar, ou se você é um médium muito experiente e quiser manipular a situação, vai depender de quem? Do ouvinte ali, de ter discernimento, de ter equilíbrio, de raciocinar, porque nem tudo ele tem que absorver, como ele falou. Realmente, as pessoas ficam ávidas, né? O que ele disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, meu Deus, não pode beber. Ah, meu Deus, pode beber. Ah, isso, aquilo. Não, equilíbrio. É necessário equilíbrio para todos os envolvidos. Então, é de suma responsabilidade, sim. Mas vamos reter o que é bom, vamos raciocinar em cima, vamos entender que aqui é médium, a gente faz um serviço de medianeiro, então não é o Pedro, não é a Dani, não é a Cláudia, é o Espírito que nos usa para trazer uma mensagem do outro lado, que nem todos têm a capacidade de codificar ou decodificar. Então, antes de julgar, massacrar, pensa que aqui tem pessoas
que estão a trabalho dos espíritos para ajudar vocês e nos ajudar também. E é bem, vocês já disseram tudo, entendeu? Eu só queria colocar essa parte, né, das pessoas estarem muito ávidas por soluções mirabolantes, né? O que eu faço? E esquecem de, calma, eu penso, eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho discernimento em cima de tal situação. Porque transferir a responsabilidade da sua escolha, porque o espírito disse isso ou aquilo, é fácil. Só que é uma faca de dois gumes também, porque é você que vai receber o que você escolheu, ou seja, é complicado. Mas é isso que eu tenho a dizer. E lembrando ainda que nem sempre, como a Cláudia até falou ali, a mensagem trazida vai ser aquela que a gente quer ouvir, né? Seja numa palestra, numa consulta, uma cartomante, num centro espírita, numa igreja evangélica, né? E a mensagem vai vir da forma como a gente necessita naquele momento do nosso crescimento, né? Seja uma mensagem amorosa, para levantar nossa autoestima, para nos ajudar na caminhada, ou seja, uma exortação, que também vai ajudar, que vai nos levantar, que é tão necessária quanto, né? Então, tudo é aprendizado. É aqui nós estamos todos nos lapidando, sendo lapidados, né, na verdade. E é isso, é uma grande escola. Então, foi falado algo que você não gostou, mexeu, pensa, trabalha aquilo dentro de você, existe algo ali para ser mudado, né, para ser melhorado. E isso é com todo mundo. Até nós aqui, principalmente nós que estamos servindo de instrumentos, né, nós precisamos lapidar. Todos nós estamos aqui lapidando, né? E esse é o propósito. Então, as mensagens são sempre instrumentos, né, para o nosso crescimento. Tem uma parte do livro Os Guardiões do Karma, do Vanderlei de Oliveira, que é um livro muito bom, psicografado, que tem uma situação que acontece num centro espírita. Era um centro espírita um pouco conservador, as pessoas eram um pouco mais conservadoras. Alguns ali estavam um pouco apegados, a maioria estavam um pouco apegados à ortodoxia doutrinária, eles eram bem espíritas, né? Bem espíritas, não aceitavam muita coisa além da visão deles, mas era um centro do bem, era um centro da luz, onde se fazia o bem, tá? Apesar da ortodoxia, mas se fazia o bem. Eram pessoas bem intencionadas, né? Faziam caridade, faziam obra social e tinham boas intenções com relação a ajudar as pessoas a evoluírem. Só que a espiritualidade, o universo, gente, está sempre em movimento, tá? E nós temos que evoluir, temos que expandir a mente, temos que expandir as consciências. Então, não pode ficar na zona de conforto. Então, vai chegar um momento que a espiritualidade vai fazer acontecer algumas coisas que está fora da ortodoxia deles. Por que isso está acontecendo no meu centro? Por que está entrando esses espíritos da Umbanda aqui? Assim, alguns lá falaram. Espíritos da Umbanda. Quem disse que Preto Velho, Exu e Pombagira é da Umbanda? Se esses espíritos se manifestam em várias outras religiões, com roupagens diferentes. Ou às vezes com a roupagem deles, porque tem lugar que aceita a manifestação deles. Então não é da Umbanda. Eles são de todas as religiões. Eles trabalham de acordo com a tua crença. Só que ali estava na hora das pessoas expandirem a consciência e acabar com preconceito, porque tinha muito preconceito com Exu, com Pombagira, com esses espíritos, e esse preconceito precisava acabar, porque a imagem desses espíritos foi muito denegrida por espíritos enganadores, espíritos do mal, tá? E os verdadeiros Exus tiveram a sua imagem muito denegrida. Muita gente acha que Exu é demônio, que Exu é espírito do mal, e não é, tá? O Exu de verdade. Então, a espiritualidade maior fez com que aquilo acontecesse lá. Tudo acontece com permissão de Deus, não é bagunça, não. Por que isso está acontecendo aqui? É a espiritualidade. Quer ver? Eles lá aceitavam a manifestação de Preto Velho, mas não aceitavam Exu, mas aceitava Preto Velho. Então tinha um Preto Velho que se manifestava nesse centro espírita que eu acabei de dizer, um pouco mais ortodoxo, que era o Pai João, tá? Pai João de Angola.
Ele se manifestava lá. E o que aconteceu? Vou resumir. Foi levado lá naquele centro um Exu pagão, para trazer uma mensagem. O que ele fez? Ele incorporou numa médium, uma médium experiente, tá? Ele incorporou na médium, a médium estava consciente e a médium deixou ele falar tudo o que ele queria falar. A médium não era daquele jeito dele. Ele era daqueles Exus que falava mesmo o que pensava e jogava na lata mesmo, entendeu? E o Exu veio e falou mesmo o que tinha que ser falado, né? Quando ele falou tudo que tinha que ser falado mesmo, antes dele sair, antes dele desincorporar da médium, sabe o que ele falou? Para os médiuns que estavam ali ouvindo, ele falou assim para os médiuns: eu sei que vocês vão escorraçar a médium quando eu desincorporar dela, vocês vão tudo para cima dela, mas o que falou está falado, e quem me trouxe aqui foi Pai João de Angola. Aí eles falavam assim: não, Pai João, os médiuns falaram, Pai João de Angola nunca permitiria isso. Pai João de Angola nunca traria um espírito como você para vir aqui se comunicar. E foi o Preto Velho que levou ele. Para quê, gente? Para aprendizado. Aprendizado. Para evoluírem, para tirar preconceito, para eles entenderem que a realidade extrafísica é muito mais do que aquele mundinho ortodoxo deles. A realidade extrafísica é muito maior do que eles pensavam. Muitos espíritas, não todos, mas muitos espíritas que se acham os bambambãs da espiritualidade, que têm todo o conhecimento do universo e da realidade extrafísica, quando chegam no lado de lá, ficam perdidaços. Perdidaços. Precisando de muito auxílio. E muitas das vezes quem ajuda é um Exu. É uma pombagira. É um preto velho. É um caboclo. Tá? E a espiritualidade permite que esse espírito ajude essas pessoas desencarnadas. Principalmente aqueles que têm preconceito. Porque através da vergonha vai aprender a não ter mais preconceito. Que foi ajudado justamente por aqueles que eles criticavam e achavam que eram ruins. Tá? Para acabar com preconceito. Porque preconceito é coisa de humanidade menos evoluída, menos adiantada. É coisa de gente pequena. É coisa de mundo de provas e expiações. Não é coisa de mundo regenerado. Não é coisa de mundo ditoso. Muito menos ditoso. Celestial, então, nem se fala. Então, preconceito é coisa de gente pequena. Então, é para acabar com preconceito. Tá? Então, percebam que foi levado esse Exu lá e ele falou, vou repetir, que ele falou: quando eu desincorporar dela, vocês vão escorraçar a médium. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele vai desincorporar dela, vai todo mundo em cima dela. Por que você falou isso? Por que você deixou ele falar isso? Controla. O espírito é sujeito ao profeta. Você não pode sair deixando ele falar tudo o que ele quer. Não, ela tinha que deixar sim. Por isso que Pai João de Angola colocou ele para incorporar nela. Porque ela era uma médium que deixava o espírito falar o que tinha que ser dito. Por isso que tem espírito que incorpora em mim para trazer a mensagem e não incorpora em outros, porque os outros não vão deixar. Não vão deixar o espírito falar o que ele tem que falar. E outros também não deixam porque são medrosos, não têm coragem, são medrosos. Ai, eu vou deixar ele falar isso, vai vir todo mundo em cima de mim depois. Deixa vir. Deixa vir. Tem que ter coragem. Mas tem que ter sabedoria, como eu disse. Não vai também deixar sair certas coisas. Tem certas coisas que não é para falar mesmo. Né? Então, foi todo... E foi mesmo. O dirigente foi lá em cima da médium e falou: olha, você tem que controlar mais essas comunicações. Não deixe esses espíritos falarem desse jeito, que não sei o quê. E a médium ficou... entendeu? Tá lá no livro. Né? Então é desse jeito. Isso aconteceu hoje aqui, né? Aconteceu? Ontem. Não aconteceu? O quê? Qual parte? Então. De falar? De falar. Ah, sim, sim. O outro não entender. Sim, aconteceu até aqui. Aconteceu até aqui, é mesmo. Aí a gente, não, tinha sim. E a gente fala, pô, tinha que falar mesmo, tinha que falar mesmo.
Entendeu? Então vocês veem que até entre a gente que está um pouco mais aberto, às vezes acontece uma coisa ou outra. Imagine quem está fechado. Imagine quem está fechado. Então a gente tem que começar a botar a cabeça para raciocinar aí. Tem coisa que realmente não é para falar? Não, não é. Aí, pô, então como é que eu vou saber e tal? Tem que ter discernimento, tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade, tem que ter equilíbrio. Ah, mas saiu alguma coisa que não era. Sim, vai acontecer. Ossos do ofício. Vai sair alguma coisinha que o médium vai errar e vai acabar saindo. Teve espírito que já canalizou, incorporou em mim, que saiu. Estava tão forte a canalização, estava tão forte a incorporação, que saiu. Já foi. Saiu. Às vezes não dá para segurar tudo, não. Não dá, não. Às vezes a incorporação é forte, às vezes a canalização é forte. Tu tá tão concentrado ali na mensagem que tem que ser trazida, que uma coisinha ou outra vai sair. Vai sair. Tu vai falar, ué, já foi, já era, ossos do ofício. Entendeu? Falar uma coisa que aconteceu. Foi ontem que o Osho... Foi na terça. Foi na terça que o Osho incorporou. Ele incorporou em mim, não canalizou não, ele incorporou. Pela primeira vez, o Osho incorporou em mim. E ele falou exatamente do jeito dele de falar. O jeitão dele mesmo. Todo o jeito. Parecia que eu me transformei nele. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Aí as pessoas veem uma palestra minha canalizada com o Osho. O Osho não fala desse jeito. Realmente, ele não fala daquele jeito. Então, por que está falando desse jeito? O Osho falou para mim. Isso é uma roupagem. Ele usa uma roupagem para falar daquela forma. Porque o jeito dele não é aquele ali, não. Ele é mansinho, calminho, fala pausadamente e tudo mais. Como é que eu ia dar uma palestra com ele falando daquele jeito? Que se a palestra tem que ser exortação, tem que ser de um jeito mais forte, mais incisivo. Ele vai falar daquele jeito dele, calminho, pausadamente, devagarzinho. Aí não chama a atenção de quem precisa chamar. Não dá para falar, não é para falar daquele jeito. Então ele usa uma roupagem, igual um Exu, igual uma pombagira, igual um preto velho. É uma roupagem. Tá? Realmente ele não fala daquele jeito. É uma roupagem. Tá? Tem gente que tem que ouvir repetidas vezes isso. Não são todos não, mas tem alguns que tem que ouvir isso repetidas vezes. Então, a gente repete só mais uma vez. Ele realmente não fala daquele jeito. É uma roupagem. Viu como é que o roupagem foi falado? Desenhado? Vamos desenhar de novo. Roupagem. Né? Então, ele veio do jeito que ele era. Veio até umas frases em inglês na minha mente. Só que saiu em português. Mas ele falou que poderia acontecer de algumas palavras sair em inglês. Não saiu não, mas... E ele veio com uma energia diferente. Falei, caramba, sua energia tá tranquilona, tu parece um Buda. Aí ele, então, essa é minha energia. Esse é como eu sou. Quando eu venho você daquele jeito, que vem incisivo e tal, aquilo dali é uma roupagem. Eu dou uma mudada na energia. Eu dou uma mudada nela. Vem numa roupagem total. Para exortar, como se fosse um exuzão daqueles. Né? Então ele veio do jeitinho dele. E ele é um espírito muito evoluído, sim. Ele não foi compreendido. Ele era um avatar, sim. Tá? Ele não foi compreendido. Quem não compreende, por quê? Todo avatar está muito além da evolução daquela humanidade. Então ele será visto, as coisas que ele fala são tão revolucionárias que será visto como loucura. Ele será visto como um louco, porque ele está muito além da mentalidade daquela humanidade. A mentalidade daquela humanidade é isso aqui, ó. A dele é isso aqui, ó. Então não vão compreendê-lo. 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 Porque ele está muito além daquela humanidade. A visão dele é muito mais ampla, então vai ser visto como loucura.
coisas que ele fala será visto como loucura. Tá? Porque é um espírito evolutivo. Mas é um avatar? Sim, é um avatar igual a Jesus? Não, os avatares têm níveis, tá? Avatar nível 1, avatar nível 2, avatar nível 3, avatar nível 10.000. Níveis, tá? Ou seja, o que eu quis dizer? Tem um avatar que está começando agora a ser avatar. É um avatar iniciante. Tem um avatar que já é avatar há muito mais tempo. Tem um avatar que está na primeira série do primário. Tem avatar que está no mestrado e no doutorado. Tá? Então, vamos expandir a consciência? Vamos abrir a mente? Nossa, é um absurdo dizer que ele é um avatar. Sim, um avatar num determinado nível. Não, porque tem outros avatares. Esse sim é um avatar. Jesus sim é um avatar. Zoroastro sim é um avatar. Buda sim. Siddhartha Gautama sim é um avatar. Osho não é nada. Avatar nível 1. Avatar nível 2. Avatar nível 200. Avatar nível 10.000. Tá? Então um avatar é mais evoluído do que outro avatar. Avatar aprendiz. Que avatar está começando agora, entrou agora no avatar. Ele é aprendiz, é avatar nível 1. Dentro da família dos avatares, o avatar nível 1 é uma criança, é um avatar que tem muito que aprender. Muito que aprender. Imagina o avatar nível 100. O avatar nível 100 vai ver o avatar nível 1 como um filhinho, uma criancinha que precisa ser ensinada. Só que o avatar nível 1, ele está muito na frente daqueles que nem sonham ainda em ser avatares. Então, o avatar nível 1, que é um principiante, vai ser uma evolução estrondosa na frente daqueles que nem sonham ainda em ser avatares. Mas vai ser uma evolução muito pequena na frente do avatar que é nível 100. O avatar nível 1. Na frente do avatar nível 10, o nível 10 está muito na frente. O avatar nível 1 é apenas um faixa branca. O nível 10 já tem faixa preta, já está na faixa preta. Só que o avatar nível 1, ele tem a mente muito mais expandida e o que ele fala vai ser visto como loucura por muitos que ainda nem sonham em ser avatares. E aí? Como é que a gente fica? É assim que funciona, é desse jeito. E essa é toda a mágica da evolução. Essa é a mágica da evolução. E no meio de toda essa confusão, de tudo aquilo que parece bagunça, quizumba, loucura, confusão, todo mundo evolui. Todo mundo evolui. Pô, o Osho foi lá naquela cidadezinha, acho que é do Oregon, não é? Que causou aquele rebuliço todo. Nas entrevistas, os moradores da cidade, olha o que eles fazem. Eles falam, isso aí pra gente é o desconhecido, e nós temos medo do desconhecido. Olha isso. Muito provincianos. Olha o que eles falaram. Isso é o desconhecido e nós temos medo do desconhecido. Outra coisa, nós estamos bem aqui do jeito que nossa vida está, pacata, nós não queremos esse movimento aí, não. A gente quer continuar assim, do jeito que nós estamos, com essa vidinha que nós estamos. Ou seja, zona de conforto total. Por que vocês acham que o Osho foi parar lá com toda aquela galera? Foi a espiritualidade que mandou para causar um movimento, a confusão, para eles evoluírem e saírem da zona de conforto. Estava tudo no controle da espiritualidade, aquela confusão toda. Foi aquela confusão toda, aquela maluquice toda, aquela coisa que parecia uma loucura, que fez todo mundo mudar e evoluir mais. Por mais que não fosse naquela encarnação, mas a mensagem entrou. Quando eles reencarnarem, eles vão reencarnar diferentes. Teve movimento, deu certo. Deu certo. Deu certo. E parou por ali? Não. A espiritualidade vai continuar mandando outros. Vai continuar mandando outros. Outros. Quando um avatar morre, outros 10 estão berrando no berço. E não para, vai ser sempre assim. E tem uns que são o Osho aumentados 10 vezes. 10 vezes. Então, se ele foi visto como louco lá, vai vir outros que vai ser visto como louco, 10 vezes mais louco como o Osho, porque não existe só ele no universo. Tem outros
com a visão igual a dele ou mais expandida do que a dele ainda. Então essa é a jogada da espiritualidade, da evolução. E nós precisamos entender, porque todos os problemas acontecem porque as pessoas não entendem como é que o universo funciona. Quando vocês entenderem como é que o universo funciona de uma vez por todas, seus problemas acabam. Aí vocês vão entender o que está acontecendo. Enquanto não entenderem como o universo funciona, ou seja, enquanto não entenderem como Deus trabalha, vocês vão ficar vendo um monte de coisa acontecer e vocês vão achar que é loucura. Vai achar que é loucura. Porque não está entendendo o trabalho que o universo está fazendo, o movimento que o universo está fazendo. Aí vai ser visto como loucura. Aí vai entrar em prantos, aí vai ficar louco, vai ficar agitado, vai ficar nervoso, vai ficar preocupado. Por quê? Porque não está entendendo nada do que está sendo feito, não está entendendo nada do que está acontecendo. Não está entendendo, não entende, não compreende. Por que está vindo esses espíritos falando desse jeito? Nunca vi um preto velho falando dessa forma. Nunca vi um Exu falando dessa forma. Os tempos são outros, os tempos são chegados. Esses espíritos vão vir e vão falar diferente. Eles vão falar diferente. Não vai ficar no mesmo molde de 10, 20 anos atrás. Não, senão é zona de conforto. Tem que mudar. Tem que ficar diferente. Tem que revolucionar. Tem que mudar. Tem que sair da visão religiosa. Tem que expandir a consciência. Tem que abrir a mente, tem que sair da ortodoxia, que ortodoxia é coisa de gente atrasada, é coisa de espírito menos adiantado. Religião é coisa de criança. Religião é coisa de criancinha. O universo é muito mais do que isso. Abre a mente. Tem dimensões aí que eu já entrei, que se eu falar o que tinha nas dimensões de lá, eu vou sair daqui de camisa de força. Vão me tirar daqui de camisa de força. Mostrando assim um nível evolutivo pífio, precário e sem expansão de consciência que essa humanidade tem. A visão estreita, que só enxerga a colônia nosso lar. Pelo amor do santo Deus, tem muito mais. Tem muito mais. Quantas vezes nós vamos ter que falar isso? E se eu falar que dentro de um gato, aquele gatinho ali, que dentro dele tem um universo cheio de planetas e galáxias? Está entendendo? Então, é por isso que os espíritos estão falando dessa forma. Quer falar alguma coisa? Por isso que os espíritos estão falando dessa forma, diferente. É para chamar atenção mesmo. Eles estão exortando mesmo. Está implicando com ninguém, não. É necessário, porque tem que mudar. Porque às vezes aquelas pessoas ali estão naquele padrão repetitivo já há 50 vidas. Só um modo de dizer 10 vidas, 8 vidas, que é muita coisa. Tem que mudar. E só vai mudar como? No baque, no impacto. Falando mansinho? Não, já foi falado mansinho já por Chico Xavier, já foi falado mansinho por Jesus, já foi falado mansinho por Ivone Pereira do Amaral, já foi falado mansinho por Divaldo Pereira Franco, já foi falado mansinho por um monte de médium. E olha como é que tá. Sabe o que é engraçado? Antigamente as crianças nasciam de olhos fechados, sem chorar. Hoje até com dente nasce. Isso é evolução, concorda? Sim. A mesma coisa é com a gente. Antigamente a gente tinha que deixar o médium inconsciente. Hoje não mais. E por que tanto espanto? Por que tanto alvoroço com isso? Evolução é quase que... é compulsório. É compulsório. Estou errada? Tá certa. E lembra daquilo que a gente falou aqui, que eu falei assim, que eu estava falando com vocês antes da gente gravar, antes da gente descer para almoçar, que eu falei assim, falei para Jaciane, falei assim, Jaci, se os espíritos me pegam e começam a psicografar um livro falando daquela dimensão que eu fui, de toda a vida que tem lá, o que vai acontecer? Vai ser aceito? Não vai ser aceito. Vai nada. Vão fazer piada. Vai piada. Olha lá, maluco. Isso aí que ele trouxe serve muito para uma história em quadrinho para crianças. Exatamente. Entendeu? Então, não traz. Aí a gente fala, eu quero. Não vai dar certo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eles só trazem se der, a porcentagem de dar certo tem que ser maior do que a que não dá. Se a porcentagem de não dar certo dá uma confusão muito grande, dá um problema muito grande, for de 90% e a de 10% é de dar certo, eles não vão trazer.
Não vai. Não estão preparados. Não estão preparados para aquela informação. Por isso que eu estou perguntando. Quanto de verdade vocês são capazes de suportar, hein? Quanto de verdade vocês são capazes de suportar? Vocês conseguem suportar? Porque a verdade ela é bem maior do que vocês imaginam. Bem maior, bem maior, bem maior. E bota maior nisso. Bota maior nisso. Bota maior nisso. O Criador existe de toda a eternidade. Nós existimos há quanto tempo? Não, porque tem um monte de gente agindo como o Criador incriado. Não estou não. Aí você vai ver as atitudes da pessoa, tá sim. Tá agindo, virou o Criador essa pessoa aí. Né? Entendeu? Então, Então, as coisas vão mudar. O problema da humanidade desse planeta aqui sempre foi esse. Uma resistência gigantesca para mudanças. É uma resistência para a mudança que chega, sei lá, é uma resistência tão grande para a mudança que beira a loucura. Né? É uma vontade de ficar na zona de conforto estrondosa. Quando a mudança chega, nossa senhora, causa um rebuliço gigantesco. Que fazem de tudo para impedir aquela mudança, mas fazem das tripas coração, para que aquele que seja o portador da mudança não faça o que tem que ser feito. De tudo. Demonstrando assim um nível evolutivo ridículo, né? De crianças. Quando eu vi aquele documentário lá, que eu vi aquelas pessoas falando, eu falei, gente, eu vi aquelas pessoas como se elas fossem bebês, crianças, falando, não queremos essa mudança, queremos a nossa vida pacata do jeito que está, não queremos isso, né? Não queremos ele aqui, né? Ele é um louco, ele é um maluco, é um lunático. Mesmo a história, é impressionante como é que a história se repete. Com Jesus foi a mesma coisa. Estou dizendo os revolucionários mesmo, porque tem avatar que vem para uma missão mais tranquila. Tem avatar que não vem para revolucionar. Ele vem numa missão zen. Uma missão mais tranquila. Né? Mas o avatar que vem para revolucionar mesmo, de verdade, uma potência forte, esse aí, esse vai ser complicado, porque se veio trazer mudança, a resistência para a mudança aqui é gigantesca, vai ter a resistência, vai ter uma resistência imensa, né? E aí até aquela verdade ser aceita, quantos séculos não tem que passar para aquela verdade ser aceita para falar assim, agora entendi. O famoso agora entendi, né? Já entendeu tudo, mas teve que dar uma palestra de 1h30 para poder falar, desenhou direitinho, agora eu entendi. Né? E esse eu agora entendi demora 2 séculos para dizer, agora entendi. Precisou de 2 séculos para falar isso. Agora entendi, 2 séculos. Ou mais. E aí o outro que foi um instrumento para trazer, já passou o pão que o diabo amassou e tudo, né? Agora entendi só daqui a 2 séculos. Né? É sempre uma repetição de padrão, não tem jeito. E aí, de repente as pessoas podem estar se perguntando, mas por que isso acontece? Né? Por que essa mudança tem esse impedimento? Não é só a gente, no caso, não são só as pessoas que têm essa dificuldade de aceitar o novo. Tem uma coisa por trás aí, né? E essa coisa por trás é isso que a gente precisa entender, compreender e superar. Vários nomes já foram dados.
governo oculto, a própria Matrix e por aí vai. A questão é, esse período todo que a gente precisou esperar para escutar o agora entendi, durante esse período, olha o quanto se perdeu. Ou seja, a gente já podia estar anos-luz lá na frente, em tudo, em todos os aspectos. Mas tem uma força, tem um olho do observador que influencia. Eu gostei dessa que tu falou do observador. Mas o olho do observador, ele influencia. O próprio... Isso tem vídeo na internet. O cérebro físico. Hélio Couto. O cérebro físico, o cérebro de carne, cérebro físico, porque nós temos um cérebro extrafísico. O cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar apenas como realidade tudo que é apenas material. Repete, para eles entenderem. O observador, o cérebro físico, induz o observador encarnado a enxergar como realidade apenas o que é somente material. O observador, o cérebro físico, induz o observador encarnado a enxergar apenas o que é material como realidade. O cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar como realidade apenas o que é material. O cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar como realidade apenas o que é somente material. Fala. É por isso que o observador, ele influencia no movimento da partícula. Tudo é energia. Tudo é energia. Não sei se eles vão compreender o que eu falei. Nem vou repetir, porque você já fez o que tinha. Para você sair do cérebro físico, você tem que ter evolução espiritual. Se não tiver evolução espiritual, vai ficar no cérebro físico, vai ficar nos livros, vai ficar na doutrina. Agora, se você for evoluído de verdade e tiver expansão de consciência, você vai burlar facilmente o cérebro físico. Facilmente. Você vai passar não só pelo cérebro extrafísico, mas também pelo cérebro mental, que é o que vai estabelecer sua conexão com Deus. Aí você vai ultrapassar tudo isso. Aí você vai sair do planeta Terra, vai sair da camada de ozônio, vai sair da Lua, vai passar por Marte, vai passar por Júpiter, vai passar por Saturno, vai muito mais longe, muito mais, e aí você vai em Deus. E aí quando você for em Deus, aí você vai entender como é que o universo funciona, você vai conhecê-lo, você vai adquirir intimidade com ele, você vai entender os planejamentos dele, não 100%. Não tem ninguém no universo que entende 100% os planejamentos dele, mas você vai se aproximar muito mais do que outros que não entendem os planejamentos dele. E aí, se resolverem encarnar você num planeta onde aqueles não entendem Deus, quando você começar a externar como é que Deus pensa, você será visto como um lunático, maluco. Mas eles falam de Deus, mas não o conhecem, não o compreendem, porque estão no cérebro físico. Estão no cérebro físico. E você já passou pelo extrafísico, pelo mental e já foi lá nele. E isso é uma distância estrondosa. Então, você vai ser visto como rebelde, a ovelha negra. Osho, rebelde. Jesus, rebelde. Sócrates, rebelde. Vai ser visto como rebelde. Aí quando você abandonar um palácio para ser pobre, Siddhartha Gautama, rebelde, maluco, louco. Como é que foi abandonar isso aí? Louco, maluco. É isso. Pessoas que saíram do cérebro físico. Né? E assim vai caminhando a humanidade. A passo de lesma, totalmente sem vontade. E aí só sofrem. Aí é só sofrimento. Sofrem porque escolhem o sofrimento. Porque gostam do sofrimento. Porque quando resolver sair da zona de conforto e entender como é que o universo funciona, o sofrimento acaba. Acabou o sofrimento. Só que vai arcar com as consequências. Porque vai começar a ter uns comportamentos e fazer algumas coisas que vai ser totalmente fora da cultura daquela humanidade que ainda está no cérebro físico. Vai começar a ter uns comportamentos
que é fora da ortodoxia deles, fora da religião deles, fora do sistema de crença deles, fora de como eles foram criados. E aí vai ser visto como alguém que está no mundo, vai ser visto como alguém que é maluco, vai ser visto como alguém que é lunático, vai ser visto como alguém que está obsidiado, vai ser visto como alguém rebelde, a ovelha negra da família. Sim, Jesus foi ovelha negra. Osho também foi ovelha negra, né? Vários outros foram ovelha negra. Sim, nós somos todos ovelhas negras. Porque a gente não nasceu para ser iguais às outras ovelhas. Se nós fôssemos iguais às outras ovelhas, não teria propósito nós estarmos aqui. Nós temos que ser ovelhas diferentes. Aqui nós somos ovelhas rebeldes. No universo, nós somos outro tipo de ovelhas. Né? Então, abre a mente. Expande a consciência. Quando você fizer isso, você vai ficar muito mais em paz, muito mais tranquilo. Porque muita gente só ouve falar da imortalidade do espírito, mas não agem como imortais. Não agem. Agem como desesperados, loucos, ansiosos, que a vida é uma só e já está acabando. Gente, vou finalizar por aqui. Espero que nós tenhamos esclarecido bastante vocês, ajudado bastante vocês, e não levem a mal as repetições, porque essas repetições não são para todos, são para aqueles que precisam ter a mensagem desenhada. Outros não precisam, outros já pegam de primeira. Muitos de vocês pegam de primeira, mas tem outros, principalmente alguns que caem de paraquedas aqui, que nós precisamos desenhar bem devagarzinho para entender. Isso faz parte. E nós fazemos isso com a maior paciência, porque eu adoro instruir, eu adoro ensinar, eu adoro ajudar. Eu fico aqui horas falando, eu gosto disso, eu me sinto bem, eu gosto de instruir, eu gosto. E também gosto de ser instruído, porque existem ótimos professores por aí que têm muito o que me ensinar e eu quero aprender. Tá? Então, muito obrigado